Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à série de lives Virei Gerente e agora os desafios ocultos que ninguém te conta. Eu sou Érica Guerra e eu ajudo gerentes iniciantes a se tornarem preparados, respeitados e prontos para crescerem na carreira. Hoje é o episódio de número 24 e o tema é Gerente ou colega? O desafio de ser levado a sério no cargo. Esse é um tema que a gente vai falar da realidade de muitos profissionais em posição gerencial, mas que às vezes não vai falar muito sobre isso. Ninguém quer falar sobre o desconforto que sente por estar na posição e por não saber ao certo o que fazer. E esse desafio, ele muitas vezes é um desafio silencioso, porque às vezes até quem está na posição gerencial não percebe. Vai demorar um tempo para perceber. E isso é muito danoso, e eu vou dizer na live de hoje por quê. Mas antes, eu quero saber se vocês estão me ouvindo, me vendo. Quero saber quem vai participar da live de hoje. Quero saber quem vai participar da live de hoje ouvindo aqui no chat, aliás, lendo aqui no chat, um bom dia. Fala aqui se você está me ouvindo, se você está me vendo, para eu saber que você vai acompanhar a live comigo hoje. Mas não é só isso. Eu quero compartilhar com você, eu quero interagir com você. Então, manda uma mensagem aqui para mim, compartilhe comigo um pouco também da sua vivência, do que você está tendo de desafios no seu dia a dia, como gerente, quais são as dificuldades em relação à posição, se você tem essa dificuldade de, às vezes, ser tratado como colega e sem saber ao certo o que fazer para reverter essa situação, me conta aqui no chat, porque hoje eu quero conversar. Hoje eu levantei com vontade de bater um papo e eu quero trocar essa ideia com você. Tudo bem? Me diz aqui se vocês estão me vendo e ouvindo. Vou abrir o chat aqui. O Dani, bom dia, meu querido. Ouvindo e vendo muito bem. Obrigada por estar aqui e por fazer companhia. Por estar presente, por fazer companhia. Sempre, né? Obrigada. E aí, olha só. Eu quero mostrar para vocês hoje os riscos de você, como gerente, na posição gerencial, não ser levado a sério. Isso é muito importante, às vezes muito negligenciado, porque passa-se do tempo de observar o que está realmente acontecendo. O que eu vejo muitas vezes, e foi o que aconteceu comigo também, é que ao não dar atenção para isso, ao não dar atenção quando você assume uma posição gerencial para o que você precisa desenvolver e para o que é importante a mudança para essa nova posição, isso vira um problema grande lá na frente. O meu objetivo aqui é te alertar sobre o que você precisa observar, o que você precisa direcionar no seu desenvolvimento para que você não tenha um problema futuro. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivenciei isso na pele. Quando eu virei gerente, em 2014, primeiro vem aquela euforia, né? Nossa, fui promovida, ai, que alegria, estou crescendo na carreira. E eu fiz carreira na área de RH. Então, desde quando eu me formei, em 2007, em administração, eu já estava no mercado de trabalho. Então, antes de eu me formar, eu já era estagiária. E aí eu fui promovida antes de terminar a minha faculdade. Então, eu já fui contratada pela empresa antes de terminar a faculdade. Assim que eu terminei a faculdade, eu fui promovida como analista júnior. Então, eu cresci na carreira de uma forma muito regular. Então, analista júnior, analista pleno, analista sênior. Foi uma escadinha. E essa escadinha me levou
a posição gerencial, eu fui promovida a uma posição gerencial na sequência. Só que na minha cabeça, na minha mentalidade, assim como aconteceu na minha carreira, que eu fui crescendo e me desenvolvendo de uma forma muito natural, eu achei que seria assim também na posição gerencial. E quando eu assumi a posição de gerente, eu comecei a agir, aliás, eu continuei agindo da mesma forma que eu agia, porque aquele crescimento já estava registrado na minha mente como natural. Eu não precisava fazer nada de diferente na minha cabeça. Só que o que eu não tinha entendido, aliás, eu não tinha tido contato com um conteúdo como esse, eu não tinha entendido que eu precisava transformar a minha forma de pensar nessa posição gerencial. Então não adianta você ser promovido, ficar feliz, alegre por ter sido promovido, por estar crescendo na carreira, por estar assumindo uma posição de maior responsabilidade, com um salário maior, com uma perspectiva maior, se você não ampliar a sua mente e entender o que é esperado de você na posição gerencial. E foi isso que aconteceu comigo. O mais grave do que aconteceu comigo é que eu esperei um ciclo inteiro para perceber que não estava funcionando da forma como eu estava fazendo. E esse ciclo inteiro, ele me fez acreditar que estava tudo bem, mas não é porque eu tinha sinais de que estava tudo bem, é porque eu estava simplesmente vivendo aquele ciclo e esperando acontecer exatamente o que aconteceu comigo quando eu estava estagiária e virei analista júnior virei analista pleno virei analista sênior virei gerente. Esperando as coisas acontecerem. Deixa que as coisas vão acontecer. Eu vou absorver esse conhecimento, eu vou absorver essa maturidade, eu vou aprender como lidar com as questões no dia a dia gerenciais, vivenciando. Não é óbvio isso? É óbvio isso. Mas na posição gerencial é diferente. E aí, olha só, muitos gerentes ficam presos no caminho, ficam estagnados no caminho, ficam parados no caminho. Primeiro porque fazem o que eu fiz, acham que é só sentar na cadeira que as coisas vão acontecer. Sabe que precisa desenvolver. Eu sabia que eu precisava desenvolver. Eu sabia que eu precisava aprender o que era necessário eu fazer ou agir na nova posição. Eu sabia disso. Mas eu não tinha a consciência de que essa mudança não era só um aprendizado da função, que era uma mudança de mentalidade, que era uma mudança na forma como eu fazia as coisas no dia a dia. E esse reflexo em como eu fazia as coisas no dia a dia não vem só por eu saber fazer uma atividade, vem pelo reflexo de uma nova forma de pensar. Vem pelo reflexo de uma expansão da mentalidade. Vem pelo reflexo de novas conexões que eram necessárias ser feitas. Não é só por fazer. De tanto fazer eu vou aprender. Só que na função gerencial não funciona assim. Esse é um erro. Acreditar que de tanto, você não vivenciou tanto ainda, por isso que você ainda não tem tanta habilidade gerencial. Não é verdade. Eu tenho contato com vários gerentes que eu ajudo no desenvolvimento. E tem uma pessoa em específico que está em posição gerencial, que essa pessoa, eu percebo que essa pessoa ela vai repetindo os mesmos comportamentos há anos. E isso reflete no resultado do time, reflete no engajamento do time, reflete no próprio crescimento. Porque a pessoa não percebe que o comportamento que ela tem é reflexo do desenvolvimento que ela não teve logo no início. E esperar tempo demais para perceber isso é doloroso. E esperar tempo demais para perceber isso vai te trazer um prejuízo enorme no seu desenvolvimento e na sua carreira. O reflexo disso
Ai, falta respeito, meu time não respeita. Ai, eu vivencio problema demais. Ah, né, meu dia a dia é muito difícil. E é isso que acontece no final das contas, né? Porque você não sabe exatamente o que fazer e o que ter do que você está fazendo. E o resultado que você quer do que você está fazendo. E olha só, quais são as consequências de você não ter consciência de que você precisa ampliar a sua mente no dia a dia? As pessoas te tratam como colega. O que acontece? Primeira coisa, você começa a perceber que as coisas não funcionam. E isso te dá insegurança. E você começa a acreditar que você não nasceu para ser gerente. Ah, eu não nasci para ser gerente, as coisas não estão dando certo aqui no dia a dia. E aí, como não está dando certo, você continua fazendo as coisas do mesmo jeito, vem a sobrecarga, a perda de autoridade e a falta de clareza do seu papel. Você começa a ter confusão, começa a acreditar que tem algum problema acontecendo que você não sabe o que é. E isso te deixa cada vez menos seguro no seu papel. Para a equipe começa a não confiar nas decisões que você toma. A equipe começa a agir por conta própria, sem levar muito em consideração o direcionamento que você está dando. E as pessoas dão sinais se elas acreditam ou não no direcionamento que você está dando. Para a empresa, você começa a ter falta de crédito, descrédito, falta de credibilidade, resultados abaixo da expectativa e essa perda de credibilidade. Então, sabe quando os pauzinhos vão fechando? Tipo, primeiro, você não sente segurança no que você está fazendo porque você não tem certeza. Porque você vive num ambiente confuso. Segundo pauzinho, os conflitos no relacionamento com seu time, as pessoas não seguem e o dia a dia as coisas não acontecem. Terceiro pauzinho, começa a refletir na sua gestão no dia a dia. E mais um pauzinho, os resultados não aparecem. E é isso que acontece no final das contas. E olha só, o reflexo disso. Eu falei aqui logo no início que o maior erro que eu cometi quando eu assumi uma posição gerencial foi esperar tempo demais para perceber que eu precisava ampliar a minha mente e que tudo como eu fiz sempre, por ter crescido na carreira de uma forma muito gerencial, não era o que ia me levar para o próximo nível na posição gerencial. E o próximo nível é sentar na cadeira efetivamente, saber o que eu estava fazendo e o que eu queria do que eu estava fazendo. Desenvolver habilidades para gerenciar pessoas, gerenciar processos, gerenciar resultados. E essas habilidades desenvolvidas é o que me traria segurança para atuar na posição gerencial, gerenciando pessoas, gerenciando processos, gerenciando resultados, e o que me traria, de fato, resultados reais na posição, para eu me sentir preparada, respeitada e pronta para crescer na carreira, para continuar crescendo na carreira, formando essa base de desenvolvimento e crescimento. E o meu maior erro foi ter demorado 1 ano. E sabe por que eu demorei 1 ano para perceber isso, que eu precisava me desenvolver na função? Porque foi 1 ano de um ciclo na posição. Na empresa que eu atuava, tinha ciclos de carreira e sucessão, e esses ciclos eram de 1 ano. Então, eu esperei esse 1 ano acontecer para ver, deixa eu ver como foi a minha performance. E nessa empresa tinha avaliação de carreira 360 graus, ou seja, os liderados faziam avaliação, os líderes faziam avaliação, os pares faziam avaliação, gestores que tinham contato faziam avaliação, ou seja, eu ia ter uma avaliação com um monte de informações para eu ver como foi o meu desenvolvimento. E veio avaliação. E o primeiro ano, por ser o primeiro ano, tá começando, a gente sempre dá uma justificativa. Tô começando, tá no início. Olha só, né? Isso aqui ainda é porque foi o primeiro ano de avaliação. E aí, aquela permissividade. Existe essa palavra? Vou mudar aqui na dúvida de se existe ou não, né?
Aí aquela aceitação da não realidade, não, eu tenho uma justificativa. E as justificativas são as piores ferramentas que você pode usar no seu desenvolvimento. Se você está tendo que justificar alguma coisa do seu desenvolvimento, isso está te atrapalhando. Entender o que está acontecendo e direcionar com amplitude de mentalidade é o que vai te levar para o próximo nível. Não aceita essa justificativa. Não aceita se justificar. Tenta entender o que está acontecendo, por que está acontecendo. E uma coisa que eu já te falo diretamente, muitas coisas o que estão acontecendo na sua posição gerencial é por falta de desenvolvimento, de habilidades para gerenciar pessoas, gerenciar processos e gerenciar resultados. Não deixa passar tempo demais. Observa. Na verdade, você não precisa nem observar. Só de sentar numa cadeira gerencial, você já precisa de direcionamento para ampliar a sua mentalidade. Você não precisa esperar para ter a certeza que a sua equipe te trata como colega. Você não precisa. Porque a equipe te tratar como colega é só um efeito de uma causa, e a causa é você não ter se desenvolvido na posição. E às vezes a gente espera com que os colegas o apoiem e o ajudem no seu desenvolvimento, e isso não vai acontecer, desculpa te dizer isso. Espera o seu líder direto, gerente geral, diretor, te ajudar no seu desenvolvimento, pegar na sua mão e falar, vem cá, já tem 10 anos que eu sou gerente geral, já tem 10 anos que eu sou diretor, eu vou te ajudar no seu desenvolvimento. Vou pegar na sua mão aqui e vou conduzir com você nesse caminho, nessa trajetória. Sinto te dizer, isso não vai acontecer. Eu nunca vi isso acontecendo. E eu também acho que deveria ser assim, tá? Eu também acho que quando você é promovido a uma posição gerencial, assuma a posição gerencial, quem deveria te ensinar a ser gerente deveria ser o seu líder direto. Eu acredito nisso demais. Deveria ser seu gerente geral, seu diretor, a falar: eu te promovi e eu sou o responsável pelo seu desenvolvimento. Então vem cá, vou pegar na sua mão, vou andar com você lado a lado e vou te ensinar como ser. Assim como Jesus fez com os discípulos, e olha que esse exemplo de desenvolvimento dos discípulos é um exemplo de desenvolvimento de como se desenvolve o liderado. É caminhando junto, é estando junto. E aí, cada passo a passo. Então, quando Jesus falava as parábolas para ensinar os discípulos, alguns nem entendiam do que ele estava falando. Sabe por quê? Porque eles não tinham maturidade ainda de desenvolvimento para entender. Mas ao longo do tempo, ao caminhar com Jesus, eles passaram a entender e a compreender o que Jesus estava dizendo por trás das parábolas. E aqui é um pouco parecido também. Então, quando o seu diretor, seu gerente geral te promoveu a gerente, a sua expectativa era: vai pegar na minha mão, vai andar comigo como um discípulo, assim como Jesus fez com seus discípulos. Vamos comigo, caminha comigo aqui lado a lado. Eu vou olhar onde você está falhando, vou te ajudar a direcionar, vou te mostrar o que você precisa aprender para você ser um gerente eficiente, um gerente que sabe o que está fazendo, um gerente que toma decisões assertivas, um gerente que conduz o time para o desenvolvimento, um gerente que tem credibilidade, que tem assertividade. Eu vou te levar por esse caminho. Mas, sinceramente, eu nunca vi isso acontecendo. Nunca vi. Vocês já viram? Alguém que já... Para eu não falar assim, eu nunca vi isso acontecendo, alguém que está aqui assistindo esse vídeo, coloca aqui para mim nos comentários, fala assim, não, Érica, você está enganada. Eu tive isso. O gerente geral, diretor, diretora, a gerente geral que me promoveu a gerente, que me convidou para fazer parte do time como gerente, pegou na minha mão e me desenvolveu, assim como Jesus desenvolveu seus discípulos. Coloca aqui no chat, só para eu não ficar mentirosa aqui nessa situação.
Fala aqui para mim que você teve esse tipo de desenvolvimento, para eu saber que não é bem assim, que na verdade existem líderes em nível executivo que pega na mão seus liderados, gerentes e conduz eles para o desenvolvimento. E se você é executivo, gerente geral, diretor, e está aqui assistindo essa live, assistindo esse vídeo, me fala aqui que você faz isso com seus liderados. Me diz aqui que você pega na mão de quem você promove e caminha com essa pessoa passo a passo no desenvolvimento dela. Caminha de verdade, não é dar um feedback, não é dar um direcionamento. Ah, mas eu falei para ele que não era desse jeito. Ah, mas eu dei algumas dicas aqui. Tem coisas que você vai dizer para o seu liderado, gerente que acabou de ser promovido, que ele não vai entender. Mas não é porque ele tem déficit de entendimento, não. É porque o momento que ele está vivendo, ele ainda não está preparado para entender o que você está falando. Porque você já passou dessa fase de desenvolvimento e já percebe, talvez lá na frente. Então, as pessoas promovidas à posição de gerente precisam caminhar junto para entender, para compreender, para entender essa nova língua que é falada aqui, né, no nível corporativo. Ó, a Josi colocou aqui. É sempre bom o conteúdo e a sua vivência compartilhada. Obrigada, Josi, por estar aqui, por participar, por compartilhar também seu desenvolvimento. Muito bom. A Tânia, quando virei gerente, uma das dificuldades era as pessoas entenderem que existiam informações que não podiam divulgar antes da hora correta. Os meus antigos colegas queriam informações privilegiadas. E às vezes afastar também, porque por ver que tem assuntos que não dá para compartilhar, né, Tânia? E o efeito disso, Tânia, é aquela sensação de que ser gerente é trabalhar sozinho. E quando isso acontece, dá aquele vazio. Fala, poxa, os meus colegas, agora que eram meus amigos, e sim, a gente tem amigos, tem muitos amigos que a gente faz um trabalho e que a gente leva para a vida, né? E quando você assume uma posição gerencial, você acaba perdendo esses amigos. Mas não é porque deixaram de ser amigos, é porque você foi para uma posição diferente e você deixou de fazer parte daquele ambiente, daquela conexão que vocês tinham como colegas de trabalho. Inclusive, os assuntos mudam também. Então, dá essa sensação de estou sozinho nessa jornada. E isso não é verdade, você não precisa estar sozinho na jornada. E esse é um tema para uma próxima live. A Tânia respondeu aqui, nunca vi. Ó, a Tânia não tá me deixando mentirosa, hein? Mas eu queria ter alguém aqui que me falasse assim, Érica, tem sim, eu vivi. Eu tive aqui um gerente que me assumiu como realmente o maior desafio da vida dele me desenvolver como um discípulo, andar junto, me mostrar onde eu precisava mudar, me mostrar o que eu não estava entendendo ainda, que eu precisava entender de uma forma diferente, como que eu poderia ampliar a minha mentalidade, ampliar a minha mente para enxergar além do que eu estou enxergando agora. Gente, fui promovida a gerente, mas aliás, vou reformular. Foi promovida a gerente, o cargo mudou imediatamente. Mas a mentalidade não muda imediatamente. Não muda imediatamente. Eu vou repetir essa frase. Quando você vira gerente, o cargo muda na hora. Você pode olhar lá o seu contrato, olhar, né, o seu registro na empresa, mudou o cargo, mas a sua mentalidade não mudou imediatamente. E precisa de transformação, precisa ser mudado. O Charles colocou que só tem cobrança. Já cobra imediatamente. Ou o seu cargo mudou, então agora você tem que me entregar desse jeito. Ah, mas você não é o gerente da área? Por que você está me fazendo essa pergunta? Uai, mas eu achei que é você que tinha que olhar isso. Uai, mas por que você não me avisou que não estava dando certo? Por que você não me avisou que você estava com dificuldade? Se você tivesse me avisado que você estava com dificuldade, eu te ajudaria. Quem nunca ouviu essa frase, gente?
Nossa, mas eu não entendi que estava nesse nível, não. Nossa, mas eu não achei que seria desse jeito. Nossa, mas por que você não me falou? Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Ó, estamos caminhando para o fim da nossa live de hoje, mas eu quero deixar aqui para você 3 pontos de virada para você fazer a virada de chave. Para deixar de ter essa dúvida se é gerente ou se é colega. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, a primeira coisa, assuma o seu papel gerencial. Mudou o cargo. Que legal, mudou o cargo. Agora é mudar a mentalidade. E a dificuldade é que a mentalidade a gente não muda assim como muda o cargo. Talvez isso que não é tão perceptível assim, e muitas pessoas demoram a fazer isso, a entender isso, a entender que você precisa ser desenvolvido e que você precisa ampliar a sua mentalidade. É sobre isso. E que ela não acontece de forma instantânea. E que eu gostaria muito que o seu líder imediato fizesse esse papel, mas eu ainda não conheci quem fizesse. Então, você podia colocar aqui para mim que você talvez faça como executivo esse desenvolvimento das pessoas do seu time e que alguém que já vivenciou isso também possa compartilhar para eu ficar mentirosa aqui nessa concepção minha. E eu vou ficar feliz de ver que existem sim executivos que fazem esse papel de desenvolver as suas equipes como discípulos de Jesus que desenvolveu esses discípulos. Enquanto esses discípulos não estavam preparados, ele não deixou com que eles caminhassem só. Falou, não, a minha missão agora é desenvolver essas pessoas para que elas falem em meu nome. Foi isso que Jesus fez? E desenvolver as pessoas para que elas falem no nome dele não foi um feedback. Ah, vem cá, que ó, isso aqui você não está fazendo certo, ó, isso aqui você está errando, ah, isso aqui não é assim. Aqui, isso aqui eu já te ensinei, tá? Isso aqui eu já te falei. Por que você não está fazendo? Não é isso. Não é sobre isso. Segundo, se posicionar com segurança. Mas para você se posicionar com segurança, você precisa desenvolver habilidades para gerenciar pessoas, gerenciar processos, gerenciar resultados. Terceiro, construir autoridade com o exemplo. E você não vai construir essa autoridade porque você virou o cargo na carteira ou no seu contrato de trabalho ou na nova posição que você assumiu ou porque você é empresário em um negócio. Não vai acontecer por isso. Você precisa desenvolver uma mentalidade. Você precisa absorver um conhecimento e colocar esse conhecimento em ação. Não é tão simples assim. Você só precisa de direcionamento para dar esses passos de forma assertiva, tá? E para a gente chegar no final da live de hoje, hoje passou mais rápido, a impressão minha, voou. Ou eu falei demais e não dei espaço aqui para vocês compartilharem comigo? O Charles colocou aqui, é isso mesmo, só tem cobrança e tipo, eu quero a solução. Não me venha com desculpas, não me venha com problemas, me venha com a solução. Não quero problema, eu quero a solução. Muitas vezes é isso. Aliás, quase que 100% do momento é isso. Então, não fique esperando, vá atrás você do seu desenvolvimento. Agora, depois dessa live, você já sabe que não deve esperar. Não espera o seu líder imediato te desenvolver. Porque no mercado isso é muito difícil acontecer. Então dá esses passos. Agora você já sabe que você precisa desenvolver uma mentalidade diferente. Agora você já sabe que é necessário você fazer a transformação que você precisa para não ter só o cargo de gerente na carteira ou na mudança do seu contrato, para efetivamente ser gerente, ter as habilidades necessárias
para gerenciar pessoas, gerenciar processos, gerenciar resultados. Para a gente caminhar aqui para o final da nossa live de hoje, eu quero reforçar que todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, eu estou aqui fazendo uma live onde eu trago conteúdo, experiência e vivência para gerentes iniciantes que precisam fazer essa virada de chave, essa virada de mentalidade. E eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu compartilho as informações sobre a live e também conteúdo sobre essa virada de chave gerencial. E se você quiser fazer parte desse grupo, é só colocar aqui no nosso descrição do grupo, aqui nos comentários, eu vou compartilhar com você o link desse grupo para você participar e estar mais perto também. É um grupo de oportunidade de compartilhamento de informação, você vai ter acesso direto a mim nesse grupo, então é uma oportunidade também, né, de dar continuidade ao seu desenvolvimento. Eu sei que esse assunto que eu trago aqui para compartilhar com vocês é um assunto sensível, e eu sei disso porque não é simples de admitir que você não está sendo efetivo na sua posição gerencial, que você não está se sentindo seguro ou segura, que a sua equipe está te vendo como colega e isso está te incomodando. Eu sei que não é simples aqui, às vezes no LinkedIn admitir isso, às vezes no YouTube admitir isso, às vezes aqui no Instagram admitir isso, porque as pessoas estão vendo o que você está escrevendo. Então, você tem a oportunidade de me acionar individualmente, se você precisar. Pode me mandar uma mensagem no direct, pode me mandar uma mensagem individualizada. Se você entrar para o grupo, você vai ter acesso ao meu número, você pode me mandar uma mensagem individual que eu respondo. E eu vou ter maior prazer em te ajudar no seu desenvolvimento, porque hoje a minha missão pessoal é essa: ajudar pessoas que estão em desenvolvimento, que assumiram posição gerencial e ainda não sabem ao certo o que fazer, a dar esses passos com assertividade. Esse é o meu objetivo hoje. Eu tenho direcionado muitas pessoas nas suas carreiras a fazerem essa transformação de mentalidade, e tem sido muito gratificante para mim. Então, para mim vai ser um prazer imenso te ajudar no seu desenvolvimento, tá? Então, me manda uma mensagem, me manda em que você precisa de ajuda, que eu vou ter prazer em te ajudar, tá? Pode mandar. E eu sei que é difícil admitir algumas coisas, principalmente publicamente, porque uma pessoa uma vez me procurou e falou assim: Érica, você acha que o gerente vai admitir que ele não tem as habilidades necessárias para a posição? Se mostrar vulnerável demais. Ele não vai admitir isso. Talvez ele nem perceba que ele tem essas fragilidades no dia a dia dele de gerenciar. Então esquece, ninguém vai ficar falando sobre isso, não. Então, se você quer conversar sobre isso de uma forma um pouco mais restrita, pode mandar uma mensagem que eu estou aqui disponível para te ajudar no seu desenvolvimento, tá? Vou te mandar, Charles, o link para você entrar no grupo. O Charles colocou aqui, eu quero. Então, olha só, vamos chegando ao fim da live de hoje. Obrigada pela companhia. Quero te ver na quinta-feira, às 7h30 da manhã aqui, falando sobre desenvolvimento gerencial. E só para reforçar que eu ajudo gerentes iniciantes a se tornarem preparados, respeitados e prontos para crescerem na carreira, tá? Um grande abraço, uma ótima terça-feira. Estamos começando a semana com o pé direito, tendo a consciência dos passos que nós queremos dar como gerentes ao longo dessa semana, né? Então, eu te vejo na quinta-feira. Grande abraço, obrigada pela companhia, obrigada pela participação.